Pois é. Pessoas lindas, maravilhosas do meu querido CCA, dos meus amados e adorados primeiros anos, primeiro ano A, primeiro ano B. Bem-vindos a mais um ciclo, né? Tivemos aí o tempinho de recesso curtinho, mas deu pra gente respirar, né? Ver uma série, um filme, não ficar sem fazer nada mesmo, né, Gustavo? Ficar à toa em casa, de perna para cima, sem fazer nada, olhando para o tempo. A gente retorna agora a esse segundo momento, esse segundo estágio, com aquela convicção de que nós demos conta, né? Nós demos conta. E, então, a partir de agora, os senhores e as senhoritas estão sendo gravados, né? Filmados, fotografados, gravadinho para ficar para a posteridade, né? Para os nossos filhos e netos um dia verem essa gravação e falar: oh, que maravilha. Brincadeira à parte, mas é muito bom tê-los novamente para esse momento de filosofia. É um espaço de vocês para a gente poder conversar, para a gente poder, às vezes, brincar um pouquinho, né? Não faz mal uma brincadeira aqui, outra colar, uma piadinha sem graça aqui, outra colar para a gente. A vida não se resume a lives sérias. Às vezes a gente tem que dar uma relaxada para ficar um pouquinho mais leve. Valeu, Cíntia? Cíntia, pois é. Então vamos lá. A gente vai começar a conversar hoje a partir da página 14, que é o conteúdo que está posto aí para a gente desenvolver um pouquinho. Página 14 do nosso livro. Antes de ir propriamente para a página 14, eu queria compartilhar com vocês aqui uma imagem. Acho que foi. Quando chegar, vocês me dão um sinal de fumaça. Chegou. Chegou, né? Chegou, ótimo. Beleza. E é a partir dessa imagem que nós vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo aí da 14, né? Que é a página que a gente vai seguir trabalhando com ela. Meninos, vejam só. Nós estamos problematizando, falando, conversando sobre a questão do conhecimento, correto? Pode me ajudar aí, pode me ajudar. Sobre a questão do conhecimento, não é isso? Nós começamos lá no início do volume 2, falando de uma tal de teoria do conhecimento. E eu expliquei para vocês, nós conversamos e chegamos à conclusão que esse negócio chamado de teoria do conhecimento, como o próprio nome já diz, é uma parte da filosofia que vai abordar os assuntos pertinentes ao conhecimento. A teoria do conhecimento fala do conhecimento. E aí nós trabalhamos a seguinte questão, tá? Conhecimento é o quê? A gente falou um pouco do que é conhecimento, que é essa capacidade que nós desenvolvemos enquanto ser humano de relacionar com as coisas que estão à nossa volta, emitir sobre ela algum juízo, né? Conhecimento como sendo essa interação entre o homem e o mundo. O resultado dessa interação entre o homem e o mundo é conhecimento. A filosofia trabalha com vários conceitos de conhecimento, né? Mas, no geral, a gente entende o conhecimento como essa relação entre homem e mundo, sujeito, objeto, eu e as coisas. No sentido de apreender isso, de tentar entender. Isso é conhecimento. E aí nós falamos também que essa relação do homem com o mundo, ela se dá de várias maneiras, de várias formas. E aí nós entramos naquele debate sobre a natureza do conhecimento que vocês me ajudaram, né? Lembra que vocês me ajudaram? Lembra? Estão lembrados, não? Pois é, eu estou lembrado. Está tudo anotadinho aqui, ó. Vocês me ajudaram falando que tem um conhecimento religioso, que tem um conhecimento artístico, que tem um conhecimento científico, que tem os conhecimentos do dia a dia que a gente vai aprendendo, que a gente chama isso de senso comum, né? Tem vários tipos de conhecimento e esses tipos estão muito relacionados à finalidade daquilo.
Se eu vou trocar uma lâmpada na minha casa, eu mesmo faço, não preciso fazer muito esforço para isso. É só tirar a lâmpada do lugar. Eu, por precaução, vou lá, desligo a chave geral, né, porque eu morro de medo de morrer eletrocutado, né? Eu já combinei de morrer com 120 anos, então não vai ser uma energiazinha que vai me matar. Aí eu vou lá, desligo a chave geral, troco a lâmpada, resolvi o problema. Agora, se eu vou construir um edifício e preciso de um circuito elétrico mais elaborado, eu não vou fazer isso, eu não dou conta. Aí eu vou chamar um engenheiro elétrico, alguém que, ou no mínimo um eletricista predial, né? Alguém que entende daquilo ali para fazer o trabalho para mim. Se eu estou com uma dorzinha de cabeça, de enxaqueca, acordei mal, disposto, tomo um chazinho, resolve o problema. Se isso persiste, eu tenho que procurar um profissional da saúde, um médico, para solicitar uns exames mais elaborados para me ajudar a resolver o problema. Então, nós vamos lidando com o conhecimento de acordo com a finalidade, de acordo com a natureza desse conhecimento, não é verdade? Concordo? E aí, feita essa parte, nós começamos a entrar em algumas teorias filosóficas, alguns problemas filosóficos que surgiram em torno da questão do conhecimento, né? A gente falou um pouquinho do conhecimento a partir da opinião, que a gente chamou esse conhecimento de doxa. Lembra dele, meninos? Tá lembrado? Se não tiver, pergunta, porque aqui é para revisar. Aquele conhecimento a partir da opinião, né, que é a minha opinião sobre alguma coisa, nós chamamos esse conhecimento de doxa, muito bem, Gustavo. E aquele conhecimento de caráter mais elaborado, de caráter mais racional, de certa forma mais científico, que nós chamamos de episteme. Né? Episteme é uma palavra do vocabulário grego que nós traduzimos por ciência. Então nós temos essas várias naturezas de conhecimento de acordo com o que a gente vai fazer, etc. Aí nós chegamos na tentativa de dar uma fundamentação filosófica para isso. A gente trabalhou com um filósofo muito importante que estudou, que problematizou a questão do conhecimento, que foi o Platão. Platão, filósofo grego do século V, foi talvez um dos primeiros vamos dizer assim, que estruturou de forma mais elaborada a natureza do conhecimento. Não que antes dele nós não tivéssemos outros, tivemos. Mas Platão deu uma estruturação, digamos assim, mais elaborada a uma teoria que ficou famosa na história da filosofia, que foi a teoria das ideias. Essa ideia de teoria das ideias, essa ideia do mundo dividido em duas metades, essa fragmentação do mundo. Em cima, no topo dessa pirâmide, o conhecimento intelectual, o conhecimento inteligível, e abaixo, no âmbito das coisas, o conhecimento da opinião. E o Platão vai dar essa supervalorização ao conhecimento racional, quando ele diz que a razão produz conhecimento, as sensações o enganam. As sensações produzem simulacro da realidade, mas o conhecimento seguro é o conhecimento racional. E aí nós lemos o famoso mito da caverna, onde nós tivemos aqui pessoas maravilhosas que me ajudaram a entender esse mito da caverna. O João Pedro, o Gustavo, a Camille, a Maria Fernanda e a Evelyn, né, que naquela aula do mito nos ajudaram a entender um pouquinho aí o mito da caverna, entender as possíveis leituras feitas a partir da alegoria da caverna de Platão. Feito isso, nós chegamos numa outra teoria do conhecimento, que foi quando eu comecei a falar na nossa última aula antes do recesso, e é a partir daí que eu preciso retomar para fundamentar. Professor, mas você fez tudo isso para revisar? Sim, para a gente lembrar de onde nós saímos e onde nós estamos. Tranquilo? Nós saímos de uma problematização acerca do que é conhecimento e chegamos a trabalhar uma das grandes teorias do conhecimento da antiguidade grega, que foi a teoria do Platão. Foi esse o percurso que nós fizemos até aqui. A partir de agora,
a gente vai fazer, de certa forma, uma crítica a essa visão do Platão sobre conhecimento. Tá? A gente vai fazer uma crítica a isso. Quem fez essa crítica? Aristóteles. O aluno mais brilhante, mais esplendoroso de Platão, né, não concordou com a visão do mestre sobre o conhecimento. É verdade, olha para vocês verem como é que desde a antiguidade clássica nós já temos bons e ousados alunos que superam seus mestres e professores. Isso é ótimo, gente. Isso é ótimo. Quando alguém faz uma pergunta na aula que eu não tinha pensado nela e essa pergunta me leva a refletir, eu acho isso massa. Isso é ótimo. Aristóteles foi um dos grandes e brilhantes alunos de Platão. Ele ingressou na academia platônica muito jovem, tá? Calcula-se que ele que tinha mais ou menos aí em torno dos 16 para 17 anos, quando ele vai para Atenas, quando ele é enviado para Atenas para estudar, né? E nesse momento, a academia de Platão já era uma das grandes escolas de filosofia do mundo antigo, tá? E Aristóteles calcula-se que ele tenha permanecido na academia de Platão pelo menos por 20 anos, estudando com Platão, pelo menos por 20 anos. Alguns diziam que ele seria o sucessor natural de Platão após a morte de Platão, mas não aconteceu. Né? Não aconteceu, ele não sucedeu Platão na academia. E uma das possíveis explicações para esse brilhante aluno não ter sucedido o mestre foi justamente tivemos outras, mas uma das foi a discordância dele em relação a Platão sobre a questão do conhecimento. Ou seja, num dado momento, Aristóteles e Platão se divergiram, se desentenderam, né, com relação à formulação e à compreensão de conhecimento. E é isso que a gente vai falar a partir de agora. Atenção a isso, meninos, que o Enem adora cobrar questões nessa direção, dessa divergência de opinião entre Aristóteles e Platão sobre a questão do conhecimento. E depois, no final da aula, a gente faz um juízo aí, vê qual que está certo ou qual que está errado, ou se os dois estão certos ou se os dois estão errados, não sei. Dá para a gente fazer essa leitura. A primeira divergência foi a de que, segundo Aristóteles, nós não podemos desvalorizar os sentidos na construção do conhecimento. Nós não podemos desvalorizar os sentidos. Nós não podemos tratar os sentidos numa perspectiva pejorativa, negacionista, como Platão fizera. Quando eu falo de sentido, meninos, tá tudo certo para vocês? O conceito de sentidos, o que a gente está chamando de sentidos? Sentidos aqui, literalmente, trata-se da nossa faculdade de captar o mundo por meio das sensações. A visão, a audição, o paladar, o tato, enfim, o olfato, isso é a primeira maneira da gente captar o mundo. Estão aí, primeiro ano, cadê o primeiro ano? Vem cá, primeiro ano. Some não, chega aqui. Isso é sentidos, tá? Isso é sentidos. O Platão vai dizer que o conhecimento que me chega pelos sentidos, ele leva ao engano. O Aristóteles vai falar, não, seu Platão, a gente não pode falar isso. A gente não pode dizer que os sentidos enganam, porque os sentidos, eles são a primeira forma com que o homem entra em contato com a realidade. Nós não acessamos a realidade no primeiro momento pelo conceito. Nós acessamos a realidade no primeiro momento pelo sentido. Então, como que o senhor vai desvalorizar essa percepção dos sentidos? Né? Como que o senhor vai desvalorizar isso? Ok? Então, nós tivemos aí uma das primeiras divergências acerca de Platão e de Aristóteles sobre o conhecimento. Por que eu trouxe essa imagem? Alguém conhece essa imagem? Vocês já viram essa imagem em algum lugar na vida? Talvez na arte, né, quando vai se trabalhar Renascimento, talvez em questão de prova, de filosofia ou de história. Já viram, gente, essa obra aí? Tem alguém aí?
Silêncio reina. A Jennifer está dizendo que não, que ela lembre, né? Possivelmente não lembra. O Arthur também está dizendo que não lembra, ou que não ouviu. Pois é, essa obra é uma obra lá da Renascença, do período renascentista, se não me engano, depois eu tenho que revisar, mas com certeza que é isso, do período renascentista, de um pintor chamado Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, ele foi contratado, era um pintor famoso, né? Ele foi contratado para pintar um afresco na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina do Vaticano, e uma das produções dele é essa obra. Ele deu um nome a essa obra de Escola de Atenas. Escola de Atenas, como o próprio nome sugere, ele está falando de uma escola na cidade de Atenas. Ele retrata isso nessa obra. No fundo, ele está retratando uma academia filosófica do século V. Ele está colocando, essa é a evidência que ele traz aqui, uma academia filosófica do século V. No fundo da obra, eu tentei reproduzir a minha esquerda aqui, ó, dá uma olhadinha onde está o cursor. Eu tentei ampliar aqui, é a mesma imagem que está cá no fundo, ó, cá embaixo, é a mesma imagem. Estão retratados os dois filósofos, Platão e Aristóteles. Platão, o mais velho, de barbas compridas. Aristóteles, esse aqui, com a túnica azul, uma aparência mais jovem. O Rafael, na obra, ele fez questão de enfatizar uma espécie de contraponto entre essas duas figuras. Ele coloca essas figuras lado a lado, percebe que elas estão lado a lado, numa posição harmônica, né? Ou seja, estão quase ali em pé de igualdade, não está um acima do outro, estão ali no mesmo tamanho, na mesma harmonia, né? A silhueta da imagem dá a entender isso, só que tem uma coisa diferente entre eles, além da aparência física. Alguém saberia me dizer o que de diferente, além da aparência física e da cor da roupa, o que tem de diferente ali entre eles? Eles estão descalços, um está descalço, o outro está com uma sandália aí, né, de couro, provavelmente se usava muito na época. A idade também, né, um Platão mais senhor. As expressões, estão chegando lá, o Leandro está postando aí nas expressões. Ótimo, Arthur e Vitor. O comando das mãos. Chegamos onde eu precisava chegar. O comando das mãos. Percebem que Platão está apontando com a mão para cima, o dedo em riste, apontando para cima. Aristóteles já está com a mão mais aplainada, fazendo esse movimento de descida, né? Daria para a gente entender a mão mais ou menos aí na altura do peito, fazendo esse movimento de descida. Ó, dá para a gente entender que ela está nesse movimento aqui, ó. Qual a grande sacada disso? Qual a grande sacada do Sanzio nessa obra? Essa obra foi explorada das mais variadas formas, né? E uma das leituras possíveis que se pode fazer, inclusive o Enem adora cobrar isso, é acerca da origem do conhecimento para esses dois filósofos. Perfeito, João. Perfeito. Acerca da origem do conhecimento, né? Enquanto o Platão ele está com o dedo em riste, apontando para cima, eu posso subentender que está tendo aí uma valorização do conhecimento da ideia, do conhecimento inteligível, do mundo das ideias. Lembra? A gente falou um pouquinho do mundo da ideia, de mundo das ideias, do mundo das ideias. Né? A origem do conhecimento está na ideia, está na razão. Né? A origem do conhecimento está no inteligível, no intelecto. O Aristóteles, com a mão um pouco mais indicando esse movimento de descida, ele tá dizendo, é mais como se ele dissesse assim: desce, Platão, sai da ideia,
sai do inteligível, sai do conceito e desce, volta. Vamos entender a valorização dos sentidos, das coisas reais, daquilo que está ao nosso alcance, das imagens que tem ao nosso entorno como produção de conhecimento. Arthur, só uma observação com relação à sua fala aí, o céu e a terra, fica atento que quando a gente fala de céu, né, a gente pode correr o risco, não estou dizendo que é o caso aí, mas a gente pode correr o risco de entender céu a partir de uma categoria religiosa, a partir dessa contraposição céu-terra, a partir dessa contraposição coisas divinas e coisas terrenas. Inclusive, uma questão que caiu no Enem uma vez com essa imagem, a gente podia até trazer isso na semana que vem, se eu vou tentar lembrar e trazer a questão para vocês verem como é que ela estava construída. Uma das alternativas estava dizendo assim, alguma coisa relacionada ao intelecto divino. E quando o Platão está apontando para o dedo acima, assim, muita gente tendeu a marcar essa alternativa que falava intelecto divino. Que a gente tem essa compreensão, céu está no alto, Deus está lá em cima, Deus está no céu, então é essa alternativa, intelecto divino, resolvia o problema, e não era errada, né? Era errada. A alternativa correta falava do conhecimento inteligível. Tá? Porque, ou seja, na concepção grega de conhecimento não havia esse embasamento do conhecimento a partir de Deus, a partir do céu, entende? Então, assim, é só a gente fazer uma observação desses conceitos, dessas ideias, para isso não levar a gente a conclusões equivocadas se um dia eu tiver uma questão dessa para resolver aí pela frente, tá bom? Aí só uma observação a partir da sua fala. O mais plausível aqui é a gente pensar essa posição antagônica deles. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, olha. É a gente pensar essa posição antagônica em relação ao conhecimento, tá? Sim, não, eu entendi, Arthur. Só estou fazendo uma observação justamente para se um dia vocês depararem com uma questão construída a partir disso, quer seja uma imagem, quer seja um texto, a gente não correu o equívoco de relacionar céu com altura, céu com Deus, com divindade, e de repente errar a questão por conta disso. Tá? Relaciona esse dedo em riste com o intelecto no sentido do inteligível mesmo, do racional. Né? O dedo em riste aponta para o conhecimento racional, a primazia do conhecimento racional. Tá? A primazia do conhecimento racional, a primazia do conhecimento intelectivo, a supervalorização dada por Platão ao conhecimento intelectual, né? que na teoria dele está fundamentado na ideia, né? Está fundamentado fora do universo das coisas. Né? Esse é o entendimento que se faz. Tá, meninos? Então, essa imagem, Escola de Atenas, do Sanzo, Rafael Sanzo, ela demonstra claramente a posição antagônica desses dois filósofos em relação à natureza do conhecimento, ou a origem do conhecimento, como o João coloca ali. Né? São posições antagônicas. De um lado, Platão está apontando, enfatizando essa questão do conhecimento ideal, do conhecimento inteligível, do conhecimento racional. No polo oposto, Aristóteles, com as mãos sinalizando um movimento de descida, ele está sugerindo que o universo das sensações precisam ser valorizados na busca pelo conhecimento. Percebe aqui um detalhe também, pessoas, que às vezes pode nos levar ao equívoco. Não é que Aristóteles está desvalorizando o conhecimento racional. Cuidado com isso, tá? Eu já vi questões de prova onde a alternativa dizia assim, Aristóteles nega o conhecimento racional, e o aluno ir lá marcar e errar o negócio tudo. Não existe essa hipótese de negação do conhecimento racional. Até porque
né? Aristóteles é um filósofo e a filosofia se fundamenta na razão. Então, como é que eu vou dizer que o cara está negando a razão? Não, ele não está. Não é uma perspectiva de negar o conhecimento racional. Ele só está dizendo que o conhecimento da ordem dos sentidos também devem ser considerados na análise, tá? Ou seja, ele está mudando só um pouquinho o viés de interpretação desse negócio de conhecimento aí. Enquanto Platão está fundamentando o conhecimento na ideia, o Aristóteles está fundamentando o conhecimento nos sentidos, tá? Não há aqui negação da razão. Beleza? Parece, meninos, que essa imagem ela resume um pouco tudo que a gente falou aqui na página 14. Tudo que está escrito aqui na página 14, que começa dizendo que, ao contrário de Platão, né, vamos voltar lá para a gente ampliar isso. Ao contrário de Platão, Aristóteles não desprezou o valor do conhecimento sensível. Tá? Quem puder, quem tiver com material em mãos aí, se puder grifar essa expressão, se não puder, se organizem aí da melhor forma que vocês acharem conveniente. Aristóteles não desprezou o papel, o valor do conhecimento sensível. Muito pelo contrário. Toda a filosofia dele, de certa forma, foi uma busca para compreender essas formas sensíveis e como que isso participa do ato de conhecimento. Olha aqui, jovens, estão antenados aí no que eu acabei de falar? Eu não só tenho uma valorização do conhecimento sensível, no sentido de dizer assim, olha, as sensibilidades participam da aquisição do conhecimento, tá? Como eu tenho uma filosofia que parte dos objetos concretos, das formas sensíveis. Tanto é que muitos estudiosos compreendem que Aristóteles tenha sido aí uma espécie de pai da ciência, no sentido desse conhecimento racional que parte de evidências concretas, que parte de realidade concreta. Olha aqui uma outra grande diferença, e vocês não vão errar isso nunca, né? Enquanto em Platão eu tenho uma visão muito idealizada do conhecimento, daquele conhecimento conceitual, racional, aqui eu já tenho uma outra proposta que parte dos objetos reais, das coisas concretas, com as quais eu me relaciono no cotidiano, né? Com as quais eu entro em contato por meio dos sentidos. Fechou? E o Aristóteles, então, ele vai construir uma teoria do conhecimento que parte dessas formas sensíveis, as cores, por exemplo, o odor, os sons, as imagens, a aspereza de determinada coisa, se é mais áspero, se é mais maleável, o movimento, a grandeza, né, o tamanho, a quantidade. Então, categorias que são bem concretas, eu posso utilizar isso no conhecimento. Se eu pego uma régua e meço daqui até cá, eu vou ter um número quantitativo que vai indicar o tamanho dessa face da apostila. Se eu pego esse retângulo, meio retangular, e calculo aqui, eu vou ter um número que vai expressar o tamanho da área da capa dessa apostila. Né? Ou seja, são coisas reais, são coisas concretas que nós lidamos com ela, em contraponto a esse conhecimento meio idealizado que Platão valorizava, que é o conhecimento a partir do intelecto, né? A partir da ideia. Fechou? Sendo assim, para esse nosso filósofo, nosso querido Aristóteles, como é que nós conhecemos? Como é que nós conhecemos? Ele vai propor um caminho de como é que o conhecimento é produzido em nós. Ele vai falar da fantasia, da memória e da experiência. Eu posso dizer assim, são esses três ingredientes que funcionam na produção de um dado conhecimento. O que ele está chamando de fantasia? É a nossa capacidade de construir imagens.
Se eu falo cavalo e você fecha o olho, você imagina cavalo. Você nunca vai imaginar uma planta lá no jardim. Você vai imaginar alguma coisa que mais aproxima do que é cavalo. Se eu falo doce, você já tem uma visualização imagética, você já forma uma imagem visual do que é doce. Concorda comigo? Correto? Você já forma, já deu fome, né? Aí você já imagina fome. Pois é, uma outra boa. Olha, eu falo doce, o João Pedro imaginou fome. Por que fome? Porque em qualquer parte do planeta eu posso associar doce com comida. E está correto, é uma associação correta. É uma associação correta. Agora, você não vai associar doce com aula de filosofia, por exemplo. Você não vai associar doce com pedreiro. Você não vai associar doce com eletricidade. É muito difícil, a não ser que você viaja muito. Mas não é uma associação automática, concorda comigo? Não é uma associação automática. Agora, quando eu falo doce, você já pensa em deu fome. Nossa, deu fome. É a mesma coisa se você tivesse falado churrasco. Nessa hora que está dando 11 horas aí, né? Churrasco. Nossa, vou comer farinha enxerteada. Está na hora de almoçar. Né? Então, ou seja, isso é a fantasia, que é a capacidade que nós temos de construir imagens. A memória, nós conservamos essa imagem. A memória é a conservação da imagem. Por isso que a gente fala assim, olha, as pessoas com Alzheimer, elas esquecem, elas não têm memória. Não produzem memória. Não conseguem guardar na memória coisas mais recentes, pelo menos, né? Minha avó teve Alzheimer, ela lembrava de coisas de muito antigamente e ela não sabia quem era eu, por exemplo. Então, a questão da memória afeta um pouquinho a memória. A memória, então, como a capacidade da gente construir imagem, da gente guardar essas imagens. E a experiência, nós vamos aplicando isso. É a aplicação prática das coisas no cotidiano para ver se isso dá certo, para ver se isso funciona. Então, eu posso pensar na teoria de conhecimento a partir do Aristóteles, a partir desses três elementos: a imagem, a fantasia e a memória. A fantasia, vamos pensar assim, eu imagino. A memória, eu guardo aquilo que eu imaginei. A experiência, eu conservo, eu aplico isso para ver se esse negócio está certo, para ver se esse negócio funciona. Percebe? Então, eu tenho aqui uma questão interessante para a gente pensar o conhecimento a partir da filosofia de Aristóteles. Já foi me sinalizado aqui que o nosso tempo já está indo. Eu só queria concluir isso dizendo o quê? O que eu tenho na prática de diferente aqui? Que agora o olhar para o conhecimento não é mais um olhar abstrato. Percebe isso? Não é mais um olhar abstrato. Não tem, a abstração está aqui. Mas não é somente ela. É um olhar de caráter mais empírico, mais palpável, né? É um olhar a partir de uma constituição mais concreta do real. E isso colocou os pilares, as bases do que se desenvolveu depois como um conhecimento de caráter investigativo, de caráter empírico, a partir de evidências concretas e não mais a partir de abstrações inteligíveis, que são importantes, tá? Mas que não pode ser somente a ferramenta para a gente acessar o conhecimento. Não é só o conhecimento da razão do conceito que é importante. O conhecimento das coisas da ordem do cotidiano, da ordem do real também são importantes, tá? Pessoas, semana que vem eu vou falar um pouquinho dessa questão de intelecto potencial e intelecto inteligível,
que é uma questãozinha nova e ela precisa ser melhor trabalhada, né?